Muito bom dia a todos, aqueles que estão aqui conosco presencialmente e também aos que estão conosco via internet, a conexão virtual. Mais um encontro do Instituto Cearense de Estudos Tributários e, mais uma vez, abordaremos reforma tributária. É um assunto que está em movimento, é um assunto dinâmico. E agora, exatamente por conta disso, trataremos dos aspectos, ou de alguns aspectos, da implantação da reforma. Ela já está posta na Emenda Constitucional 132, na Lei Complementar 214, mas ainda está nessa fase de implantação. Como é que ela funcionará? Quais os aspectos que já podem ser destacados deste momento inicial da transição do sistema, que a gente já pode chamar de antigo, mas até melhor chamar do sistema anterior, para o sistema que se propõe a adotar. Destacamos aqui alguns pontos, e o professor Hugo Machado II, que tem se dedicado ao estudo da reforma, especialmente desse momento de transição, vai nos trazer algumas considerações sobre isso. E que, a partir da fala, iniciaremos os nossos debates de hoje. E sem me alongar mais agora na abertura dos trabalhos, desde logo passo a palavra ao professor Hugo II, para que ele inicie a fala. Hugo, bom dia, pode começar. Muito bom dia a todas as pessoas aqui neste auditório. É sempre uma alegria iniciar os debates aqui do Instituto Cearense de Estudos Tributários, nossas reuniões ordinárias, sempre às últimas terças-feiras de cada mês. Cumprimento o doutor Schub, agradeço a apresentação. Ele também trará, já vejo aqui uma folha toda anotada. Ele disse que eu vou trazer algumas observações, mas ele certamente trará ainda mais observações sobre esse assunto. E queria cumprimentar também os nossos participantes virtuais. Nós temos aqui 20 participantes virtuais também na nossa reunião de várias partes do país. Eu os cumprimento, aproveito para registrar que igualmente podem participar dos debates, como usualmente fazem. Tem alguém aqui perguntando se já teve início. Será que está sem som para eles, Wellington? Não sei se nos ouvem bem daí. Que o Pedro Galdino, sim, está ouvindo. Muito bem. Então, eu cumprimento em especial os meus alunos da disciplina de processo tributário. Hoje de manhã, terça de manhã, é o dia da minha aula de processo tributário, mas na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Mas como o tema de hoje em particular é um tema essencialmente processual, tanto administrativo como judicial, e é diretamente relacionado à aula, eu transferi a aula para cá. Disse que viessem, quer presencialmente, quer virtualmente, para que participassem desses debates que são diretamente ligados ao assunto da disciplina. Por falar em processo tributário, o tema do nosso debate de hoje é essencialmente um tema processual em sentido amplo. Por isso que nós colocamos no convite a palavra enforcement. Embora não seja muito afeito a estrangeirismos, se nós temos uma palavra em português que designa, sempre se deve dar preferência a ela, mas neste caso, o enforcement parece abranger mais do que apenas processo judicial, mais do que apenas processo administrativo, mas abranger todos os atos ligados à aplicação forçada, todos os atos ligados à imposição, ao exercício do poder de império para que seja cumprido nas mais variadas facetas a legislação. Então, no caso da reforma tributária, os problemas que nós vamos tratar hoje são os problemas de enforcement. E por isso que diz que se reportam ao administrativo, ao judicial e até a outros aspectos ligados à harmonização de legislações, ligados à interpretação e edição de atos com efeito vinculante e assim por diante. Daí o nome enforcement ser preferido por ser mais, o que melhor traduz a realidade, embora ele seja originário de outro idioma. Mas
No que tange especificamente à forma, isso já foi objeto de observações em encontros anteriores, isso tem sido dito por especialistas em outros centros, em outros locais, que o que ocorreu foi o seguinte: a nossa reforma ela passou por mudanças no meio do caminho, mudanças para fazer uma metáfora um pouco grosseira, é como se nós estivéssemos tentando trocar o pneu do carro com o carro já em movimento. O carro estava parado, trocaram um pneu, e aí quando o carro começou a andar, depois de trocado aquele pneu, verificaram que os outros dois estavam furados também, e aí estão tentando trocar os outros dois com o carro andando. É mais ou menos o que está acontecendo, e o que motiva, embora já tenha sido mencionado, esse assunto em outras reuniões, o que motiva esse encontro em particular é o fato de o CNJ ter aberto um grupo de trabalhos, ter instituído um grupo de trabalhos, no qual participam procuradores da Fazenda Nacional, advogados públicos de procuradorias estaduais, de procuradorias federais, fiscais e um jurista que foi colocado na condição de advogado, que é o professor Heleno Taveira Torres. Então, advogado seria o, entre aspas, representante da advocacia privada. Então, esse grupo de trabalho, além de diversos magistrados, o ministro Cristiano Zanin, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Regina Helena Costa, ministros do STJ e do STF estão fazendo parte desse grupo de trabalho. E qual a finalidade dele? Propor uma nova PEC. Então, é por isso que eu falei que a ideia é de trocar o pneu do carro com o carro em movimento depois de ter trocado já um deles. Porque foi feita uma emenda constitucional, que foi a emenda 132. A emenda 132 tratou não só da reforma tributária proposta, que é a reforma do consumo, propondo uma gradual extinção do ICMS, do IPI, que não será propriamente extinto, mas na prática vai ser como se fosse. O ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, o ISS serão extintos, mais futuramente o IOF sobre seguros, para que todas essas realidades passem a ser alcançadas por um imposto único sobre o consumo, que seria o IVA. No meio do caminho, surgiu a necessidade de dualizar o IVA. Então, o IVA que seria federal, ele foi transformado num IVA dual. Metade dele federal, metade dele compartilhada por estados e municípios. E aí várias soluções foram sendo apresentadas no meio do caminho para problemas que foram aparecendo, ou pelo menos que foram sendo vistos por quem fazia a reforma só no meio do caminho. Então a reforma foi proposta, os problemas foram sendo revelados ao longo do processo reformador e foram sendo remendados, foram sendo encontrados remendos para esses problemas durante o processo reformador. E aí agora se vê a necessidade de um remendo maior, e é por isso que se vai fazer uma nova emenda. Por que que isso não foi tratado na primeira emenda, que deveria ter sido a única? Então, a primeira emenda, que foi a 132, se alterou a estrutura federativa em matéria tributária, inclusive alterou a competência do próprio STJ para julgar questões originárias sobre IBS, quando o conflito fosse colocado entre estados ou entre estados e o comitê gestor. Então, já se previu ali uma possível necessidade de alteração no judiciário, que teria sido só essa, de alteração da competência do STJ. Mas por que que não se alterou o que agora se vai alterar? Porque não se enxergou. Quando estava sendo feita a reforma, ninguém viu que essa necessidade existia. Por isso que agora está sendo proposta uma nova PEC para remendar esse furo que foi, na verdade, aberto pela primeira reforma. Esse não é um problema que o nosso sistema já tinha. A primeira reforma, a da emenda 132, visa corrigir problemas que o nosso sistema tem. O ICMS caótico, que em cada estado tem um regime completamente diferente para cada setor, firmado por atos infralegais, negociados caso a caso com a Secretaria da Fazenda, por termo de acordo, por exemplo. Então, esse tipo de problema que o nosso sistema tem, ele vai ser remediado pela reforma. Por isso que o ICMS sai das mãos dos estados no plano legislativo para passar para a mão da União através da lei complementar, no caso a 214, que já regulamenta o IBS, que vai ficar no lugar do ICMS. Mas essa reforma que procedeu a essa mudança nada alterou em relação à estrutura judiciária, porque ela criou um problema que antes não existia. E aí,
doutor Chuba, eu lembro uma frase que eu até disse aqui numa reunião anterior do Instituto. Se tivesse sido aprovada a proposta originária, a proposta inicial que o governo apresentou, que foi a PEC 45, não teria sido necessária alteração de nenhuma vírgula na legislação processual, seja administrativa, seja judicial. Se tivesse sido extinto o ICMS, o ISS, o IPI, PIS e COFINS, e no lugar deles tivesse vindo o IVA federal, que substituiria todos e que depois seria apenas partilhado nos seus recursos com estados e municípios, nenhuma vírgula seria necessária alterar, por exemplo, nas normas que tratam da fiscalização. A fiscalização continuaria sendo feita pela Receita Federal. Autos de infração, caso o contribuinte não pagasse o tributo no lançamento por homologação, seriam lançados pela Receita Federal. Se o contribuinte não se conformasse com o auto de infração e quisesse apresentar uma defesa, ela seria julgada pela DRJ e depois pelo CARF, nos termos do decreto 7235, exatamente como hoje acontece com o PIS/COFINS, com o imposto de renda, com o IPI. Não mudaria nada. Se quisesse mudar, claro, sempre pode, mas não seria necessária, por causa da reforma, nenhuma mudança. A mesma coisa no processo judicial. Se o contribuinte não pagasse o tributo lançado e confirmado pelas instâncias administrativas, quem o executaria seria a Procuradoria da Fazenda na Justiça Federal, como hoje ela faz com o imposto de renda, com o IPI, com o PIS/COFINS. E o contribuinte embargaria numa vara da execução fiscal, ou se ele movesse uma ação anulatória ou um mandado de segurança, seria numa vara da Justiça Federal, regida pelo CPC, regida pela lei do MS, pela lei da execução fiscal, exatamente como é hoje. Então, o processo tributário não precisaria alterar nele nenhuma vírgula, não seria preciso para ajustá-lo à reforma, na proposta da PEC 45 originária. Mas aí vem, como disse, as mudanças com o carro andando e que algumas delas trouxeram problemas que não existiam antes. A questão federativa foi colocada. A emenda não pode abolir ICMS e ISS, deixando os municípios e os estados absolutamente sem nenhuma autonomia para fazer nada em relação a esses tributos. Eles perdem o poder de arrecadá-los, de fiscalizá-los, de legislar sobre eles. Não é só receber o dinheiro depois. Só receber o dinheiro depois não resolve. E aí se saiu com a solução da dualidade do IVA. Metade dele seria federal, a outra metade seria de estados e municípios. Mas aí se coloca o problema. Se o IVA volta, pelo menos uma banda dele, para estados e municípios, o problema continua igual. IBS será ISS e ICMS juntos. Se ele ficar com estados e municípios, vai ficar o mesmo problema que nós temos hoje. Vamos só trocar de nome. Vai trocar 6 por meia dúzia e vai ficar igual. Troca o nome do PIS e da COFINS para virar CBS e troca o nome de ICMS e ISS para virar IBS, mas eles vão continuar nas mãos dos municípios e dos estados. Aí, se não, eles vão ser centralizados num órgão que não é federal. É o comitê gestor, que é sui generis. E o comitê gestor é que vai dispor sobre esse tributo no plano infralegal e a legislação sobre ele será federal. E aí começaram os remendos criando essa dualidade, remendos que foram, como um cobertor curto numa noite fria, eles foram cobrindo uma parte do problema, mas foram descobrindo outra que nem existia antes da reforma, que é exatamente o problema do enforcement, que é o problema que vai ser tratado hoje aqui. E aí, quando se dizia que a reforma tributária ia acabar com os conflitos, quando um economista, por exemplo, falava que a reforma tributária ia simplificar tudo e acabar com os conflitos, os advogados riam e os economistas achavam que era rindo de nervoso porque iam perder cliente, mas era rindo da comicidade de quem acredita que com uma reforma assim os conflitos de fato vão acabar, quando eles de fato vão se multiplicar infinitamente, sobretudo por conta dos problemas de enforcement. Então, quais são esses problemas e por que que eles surgiram? Primeira coisa que a emenda fez foi, como nós sabemos, atribuir pedaço do IVA para estados e municípios e pedaço para a União, mas determinar que esses dois pedaços têm que ser iguais. Não em alíquota, mas em regime jurídico em todo o resto do seu disciplinamento. Então, eles têm que ter o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses de creditamento,
as mesmas hipóteses de isenção e de imunidade, ou seja, eles têm que ser gêmeos idênticos, com exceção apenas da alíquota. A alíquota que no final, somando, vai dar a alíquota total do IVA dual. Então, tirando a alíquota para que os municípios tenham um pouquinho de autonomia para dizer qual vai ser o seu percentual, os estados vão ter um pouquinho de autonomia para dizer qual vai ser o seu percentual. Tirando isso, o tributo vai ser disciplinado de maneira igual. Por isso que foi feita uma lei complementar nacional para tratar dele, não é uma lei estadual e uma municipal. Porque se eles ficassem com a cargo de leis estaduais e municipais, nós teríamos os mesmos problemas que temos com os tributos atuais, como disse, que foram os que motivaram a reforma. Mas aí vem a questão que talvez um economista não consiga visualizar, mas que um jurista ou alguém que opera o direito sabe desde os primeiros anos da faculdade. É que uma norma jurídica, ela é a sua interpretação. Diferentemente de um animal, de um corpo celeste, diferentemente de um micróbio, de uma planta, diferentemente de uma pedra, que existem por si, mesmo que toda a humanidade fosse varrida da face da terra, os coelhinhos continuariam saltitando felizes nos bosques e comendo as suas cenouras. As normas jurídicas não. Se as pessoas desaparecerem todas, elas, normas jurídicas, desaparecem junto, porque elas existem porque alguém interpreta um texto e dele extrai a norma. Então, se a norma é a interpretação do texto, se nós vamos ter fiscais municipais interpretando um texto, fiscais municipais estaduais interpretando o mesmo texto e fiscais federais interpretando o mesmo texto, então vai ser complicado ter esse tributo que tem o mesmo regime jurídico. Aí surgem as tentativas de solução do problema que foi criado com essa solução do outro problema. Mas isso lembra aquela pessoa que tem um. Geralmente, quando a pessoa vai ficando com a idade mais avançada, o equilíbrio natural construído pelo próprio metabolismo no corpo, ele vai começando a se precarizar e a pessoa começa a tomar remédios. E ela toma um remédio para uma coisa, e o remédio que ela toma para uma coisa dá um efeito colateral que estraga outra. Aí ela toma um remédio para outra. Aí toma Aí aquele remédio que ela tomou para outra dá efeito colateral em outra. Então tá com problema no coração. Aí toma um remédio para o coração. Aí afeta o fígado. Aí toma um remédio para o fígado. Aí afeta o intestino. Aí toma um remédio para o intestino. Aí afeta o rim. Aí vai cada vez desarrumando, arrumando um canto para desarrumar outro. E é o que está acontecendo, porque o problema da aplicação levou a que se estabelecesse que, embora nós tenhamos processos administrativos separados, estados e municípios vão ter o seu processo administrativo para regular o IBS, que vai ser regulado nacionalmente, vai ser feito no âmbito do comitê gestor, mas vai ser o comitê gestor ocupado por estados e municípios que vão tratar do IBS. E a Receita Federal da CBS. Mas como garantir que haverá uniformidade de entendimento? Aí criaram-se instâncias de uniformização e de harmonização para esse fim, na via administrativa. Então, essa é a solução colocada na lei. E se o problema se colocar no âmbito judicial? No âmbito judicial pode acontecer também de justiça estadual decidir a matéria de um jeito e federal de outro. E aí nós temos um problema maior, que foi o que motivou essa segunda PEC, que o CNJ está estudando como redigir o texto. Nem se sabe ainda como será o texto dessa segunda PEC. O que será feito? Será criada uma nova justiça? Por quê? Porque o IBS é administrado e cobrado, ou será administrado e cobrado por um comitê gestor que tem uma natureza, como eu disse, sui generis. O comitê gestor, supostamente, não é de um estado, portanto, ele não é um órgão estadual. Ele não é de um município e, portanto, ele não é um órgão municipal. Mas ele tampouco seria da União. Ele seria um órgão que pertenceria a todos os estados e a todos os municípios ao mesmo tempo. Como eu já tive a oportunidade de dizer em outras ocasiões, isso me parece um jogo de palavras para não dizer que o órgão é federal. Esse órgão é um órgão federal, um órgão que pertence a todos os estados e municípios ao mesmo tempo, que nele participam, é um órgão federal. É isso, por exemplo, que acontece com o Senado. Não, mas o comitê gestor não tem nenhum representante da União, são só representantes dos estados e dos municípios. O Senado também não tem nenhum representante da União, não. O Senado é Senado federal, ele é uma das casas do sistema bicameral de poder legislativo que nós temos na União,
Mas o Senado tem 3 representantes de cada estado. Mas ele é um órgão federal. Então, dizer que o comitê gestor não é um órgão federal é um jogo de palavras para tentar camuflar uma centralização na administração do IBS. Mas o que importa é que o direito ele é muito avesso, como todo sistema complexo, ele é muito avesso a essas indisciplinas, aos seus institutos. Então, existe um instituto consagrado que foi construído ao longo de décadas ou séculos de tentativa e erro, que é a forma federativa de Estado. Aí aparece alguém e acha que porque pode escrever e papel aguenta tudo, é só ele botar considera-se. Inclusive, essa lei aqui é cheia dessa expressão, considera-se. E aí o legislador acha que se ele escrever considera-se, ele pode colocar o que ele quiser depois. Considera-se que fumar não faz mal, aí deixa de fazer. Considera-se que a água não molha, aí ela não molha mais, porque eu escrevi considera-se. Então, considera-se que o órgão é sui generis, estadual e municipal ao mesmo tempo de todos, mas não é federal. Só que é. E aí, essa federalização trouxe, mas sem dizer que é, trouxe o problema do enforcement. Em qual justiça nós vamos demandar o comitê gestor? Se eu estiver pagando o meu IBS, o comitê gestor me autuar, o comitê gestor determinar normativamente, por uma norma infralegal, algo que me parece ilegal. Onde eu entro com o mandado de segurança contra o ato do presidente do comitê gestor? Aí a questão processual deixa de ser só uma história de advogado, que na cabeça do economista está só preocupado com perda de cliente, e passa a ser um problema real. Onde eu vou entrar com mandado de segurança contra o comitê gestor? No Distrito Federal, porque é um órgão federal, no lugar onde o sujeito passivo tem domicílio, e o problema maior não é nem saber onde, é saber em qual justiça. É na federal, é na estadual, e todo mundo aqui que conhece o judiciário sabe, como professor Hugo de Brito Machado, pai, gostava de dizer, os advogados, públicos e privados, apenas os públicos precisam menos do judiciário nas ações de conhecimento. Eles precisam nas executivas, mas nas de conhecimento não. Os advogados privados precisam das ações de conhecimento. Mas os advogados, públicos ou privados, eles jogam com os juízes um jogo de xadrez, ele dizia. Por quê? Porque há uma estratégia que eles pensam lá na frente, como eles vão fazer e tal. Não, a metáfora não é tão rebuscada. O jogo de xadrez consiste em um advogado com as peças brancas, o juiz com as... Não é o advogado contra o outro, não, é contra o juiz. Os dois advogados contra o juiz. Os advogados com as peças brancas, o juiz com as peças escuras. Quando o advogado faz um lance e diz: Excelência, julgue o mérito. Aí o juiz: Não, ainda posso botar esse peão para cá. Aí o advogado faz outro lance, põe o cavalo do outro lado. Excelência, julgue o mérito. Aí o juiz: Não, ainda posso colocar esse cavalo para cá. E aí eles vão jogando xadrez e o juiz é saindo com outras jogadas até o momento em que o advogado coloca o juiz em xeque-mate, se ele conseguir. Se ele conseguir colocar o juiz em xeque-mate, aí o juiz em xeque-mate, agora eu vou ter que julgar o mérito. Mas se ele não for colocado em xeque-mate, ele sai por qualquer brecha que ele encontrar para não julgar o mérito. E isso, com essa reforma, encontrou caminhos excepcionais. Existem infinitas jogadas agora para que o juiz não seja colocado em xeque-mate. A pessoa está com uma mercadoria apreendida por uma autoridade a mando do comitê gestor do IBS. E aí entra com mandado de segurança. Em vez de o juiz decidir se deve liberar ou não a mercadoria, ele vai dizer, não, mas a impetração não tinha que ser aqui, não. Tinha que ser lá na outra cidade. O imposto é devido no destino. Você está em Fortaleza, mas vendeu para o Piauí. Tem que impetrar lá no Piauí. Aí a pessoa impetra no Piauí, aí o juiz do Piauí, não, aqui não, tinha que ser na Justiça Federal. Aí ele impetra na Federal, não, mas aqui não, tinha que ser em Brasília. Aí impetra em Brasília, não, em Brasília não, tinha que ser lá no Ceará. E aí nisso se passam semanas, meses e a mercadoria presa. Nem uma palavra ainda sobre o mérito. Então, esse é o problema que está colocado e o projeto que eu mencionei de emenda visa a resolvê-lo. No caso das duas soluções, a solução para o problema administrativo nós já temos, a solução para o problema judicial nós não temos ainda. No caso da solução para o problema administrativo, que, como eu disse, foi a criação de instâncias de harmonização, de unificação, instâncias administrativas de unificação, por quê? Porque pode acontecer de o comitê gestor, julgando processos administrativos de IBS, formar uma jurisprudência, e o CARF.
julgando processos administrativos de CBS, formar outra jurisprudência. Então, o CARF pode decidir, por exemplo, que certa operação gera crédito, e o comitê gestor pode decidir que certa operação não gera crédito. E vocês podem pensar, mas isso não vai acontecer porque todas as operações geram crédito? Não. Esta Lei Complementar 214 tem inúmeros artigos dizendo hipóteses em que o creditamento simplesmente fica vedado. Se vocês colocarem um Ctrl F para procurar fica vedado ou fica vedada no feminino, vão encontrar vários resultados de artigos que simplesmente falam, não, nesse caso aqui fica vedada. Por quê? Porque sim. É bem de uso e consumo? Não, fica vedado. Então, haverá questionamento sobre se certas operações podem gerar crédito ou não. E aí pode ser que o CARF interprete-as de um jeito, o comitê gestor interprete de outro. Mas a Constituição diz que eles têm que ter as mesmas hipóteses de creditamento. Então não pode uma operação dar crédito para a IBS e não dar para a CBS. Surge então a ideia da instância de harmonização. O problema dessa instância de harmonização é duplo. O primeiro, ela não tem paritariedade como os órgãos administrativos têm. Então, no CARF, há representantes da sociedade civil. No comitê gestor, também haverá representantes da sociedade civil, pelo menos na redação que atualmente consta do PLP 108, que é a outra lei complementar que vai regular o processo administrativo dentro do comitê gestor. Então, os dois são paritários na sua última instância. Mas a instância que vai unificar o entendimento dos dois, caso haja divergência, essa não é paritária. Então, isso implica jogar a paritariedade no lixo. A paritariedade vai funcionar só como. Ela está só numa instância intermediária, mas a última que vai dar a palavra final e vai definir tudo não é paritária. E tem mais outros dois problemas. Um é o de que essa última instância não paritária ela terá força vinculante, as suas orientações, as suas interpretações terão força vinculante para todos os órgãos da administração. Então, depois que ela decidir, todos os outros órgãos ficam vinculados. Então, imagine, pode acontecer de o CARF decidir a matéria de uma forma, comitê gestor de outra. Não importa qual dos dois decidiu de forma mais favorável ao contribuinte. A unificação acontecendo na instância de harmonização que não é paritária, ela será vinculante a todos os órgãos, inclusive aos fiscais, e aquele entendimento do CARF será assim contornado. Isso gera outro problema, que é o seguinte: na redação atual do PLP 108, está dito, foi colocado lá de surpresa, um jabutizinho bem pequenininho, mas que depois ele vai ficar enorme, que o comitê gestor não pode fazer controle de legalidade. O artigo parece um artigo que tem no decreto 7235, que diz que o CARF não pode fazer controle de constitucionalidade, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer o controle de constitucionalidade. A lei manda cobrar o imposto de renda, o fiscal aplicou a lei bem direitinho, e eu acho que a lei é inconstitucional. O CARF diz: eu não posso fazer nada. Eu não faço controle de constitucionalidade. Eu faço um autocontrole fundado no princípio da legalidade, eu faço um autocontrole da legalidade. Então, se o ato discrepa da lei, eu corrijo o ato administrativo. Mas se o ato converge com a lei e a lei é que discrepa da Constituição, esse é um problema da lei, quem controla a lei não sou eu. Eu sou vinculado a ela. Quem controla a lei é o judiciário. Então é por isso que o CARF não pode fazer controle de constitucionalidade. Só que na hora de reproduzir esse artigo, que está no Decreto 7235, que disciplina o processo tributário federal e administrativo. Na hora de reproduzir esse artigo no PLP 108, que vai tratar do processo administrativo do IBS, se alterou a palavra constitucionalidade pela palavra legalidade. É quase a mesma coisa, mas é muito diferente dizer que o comitê gestor não pode controlar a legalidade dos atos administrativos. Ou seja, ele praticamente vai julgar apenas questões de fato ou então questões nas quais haja uma discrepância entre o que o fiscal fez e o mais rasteiro dos atos administrativos infralegais. Então tem uma ordem de serviço, tem uma ordem, uma portaria do chefe do posto fiscal mandando fazer uma coisa, que no caso não será do posto fiscal, porque o comitê gestor é que terá essa competência de legislar infralegalmente, então terá o ato mais infralegal de todos da pirâmide
feito no âmbito da estrutura do comitê gestor, se ele for flagrantemente ilegal, mesmo assim, o comitê gestor não poderá fazer o controle da legalidade desse ato. E aí vejam que quando a gente começa a se afastar da floresta e das árvores isoladas, a gente vê uma árvore aqui, outra ali, outra acolá, e a gente vai indo para longe das árvores e vê a floresta de longe, a gente vai vendo um cenário mais assustador, porque o comitê gestor fará os atos infralegais, o comitê gestor julgará a legalidade, mas não poderá dizer que esses atos que ele mesmo fez são ilegais. E depois, se houver divergência entre ele e o CARF, a divergência vai ser resolvida por uma instância superior que não é paritária, que vai ter força vinculante, inclusive sobre o CARF. Então, é uma forma de tirar o próprio controle de legalidade que hoje o CARF faz. Se o CARF disser, essa portaria aqui é ilegal, a lei assegura o direito ao crédito nesse caso, e deixar o contribuinte se creditar. Mas o comitê gestor, porque nem pode fazer isso, disser, não, não posso dizer que a portaria é ilegal, então eu vou ter que aplicar a portaria. E depois, se for para a instância de harmonização, para dizer qual dos dois que tem que prevalecer, uma instância que não é paritária vai dizer, vai prevalecer a ideia do comitê gestor. Então, isso vai deitar fora a paritariedade, isso vai deitar fora a competência do CARF para fazer controle de legalidade. E aí, o contribuinte diz: não, não tem problema, eu vou para o judiciário. Essa, inclusive, tem sido a argumentação usada por quem defende esse tipo de alteração. Não, a via administrativa não pode mesmo ter que ficar fazendo controle de legalidade, não, interpretando se a portaria é legal, se a portaria não é legal. O órgão administrativo só tem que ver se tem algum erro de fato, se o valor é aquele, se o fiscal não errou um zero e etc. E o contribuinte que vai para o judiciário depois. Aí vem o outro pedaço do problema, que nós temos uma PEC agora sendo organizada para resolver esse segundo pedaço do problema. Qual o judiciário? Onde o contribuinte vai para isso? E aí se pode dizer, mas o fisco também está preocupado com isso, porque o fisco vai precisar também do judiciário. Não vai, pelo menos não por enquanto. E aí nós chegamos na última parte do que eu tinha preparado para trazer para o nosso debate, que é a questão do split payment. O IBS e a CBS estão projetados no Brasil para serem cobrados por meio de split payment. O que que significa isso? O que que significa esse pagamento dividido aqui em português? Split de dividido e payment de pagamento, o pagamento dividido. Quando um consumidor final pagar por um bem ou por um serviço qualquer, a pessoa comprou um livro, comprou um copo, comprou um microfone e pagou por eles, seja por meio de Pix, seja por meio de cartão de débito ou de crédito, haverá uma programação feita com as instituições financeiras encarregadas de gerir os arranjos de pagamento e com as fazendas do IBS, da CBS, para que se faça a divisão do valor que foi pago. Se eu paguei R$ 500 por este telefone, dos quais 420, 430 seria o valor líquido e os outros 70, os outros 80 seriam o imposto e a contribuição, a operadora do cartão de crédito, a instituição financeira que vai transmitir o Pix, já fariam a quebra do valor, já creditariam na conta corrente do vendedor apenas o valor líquido e creditariam na conta dos agentes, dos órgãos públicos, do Comitê Gestor e da Receita Federal, da União e do Comitê Gestor, já seria feito o creditamento do valor dos tributos. Então, o contribuinte não precisa mais pagar o seu tributo. O tributo já é retido na fonte, entre aspas, por quem intermedia o pagamento feito pelos consumidores. Isso faz com que, e é a defesa que se faz desse regime, haverá o fim da evasão fiscal, o fim da sonegação, os contribuintes não terão mais como sonegar, porque todo mundo que fizer a compra no supermercado, na loja de roupa, na loja de sapato, de perfume, o tributo já será retido pela própria empresa de cartão de crédito. O fisco não vai ter que ir atrás dos extratos do cartão de crédito para saber se o contribuinte pagou. É a própria empresa de cartão de crédito que já morde o pedaço do tributo e recolhe.
Então, por causa disso, por conta de o IBS e a CBS estarem projetados para serem sempre, na maioria dos casos, será a regra e não a exceção, pagos por meio de split payment, o fisco não está preocupado com execução fiscal. É como se nós estivéssemos restabelecido, o professor Gustavo Brigagão, ele tem insistido nisso, é como se nós estivéssemos restabelecendo a regra do solve it, repete, que era uma regra que existia no passado, de que qualquer pessoa que quisesse discutir um tributo tinha que pagar primeiro. Pague e depois discuta. E aí, se você ganhar a discussão, o fisco devolve. Seria a regra do solve it, repete. E aí nós encerramos com algumas considerações que dizem respeito aos problemas disso. Primeiro, porque a repetição do indébito do IBS, da CBS, será quase impossível. Se faz referência expressa ao artigo 166 do CTN e ainda se acrescenta a exigência de que o contribuinte dos anos seguintes não se tenha acreditado. E o ônus da prova disso é de quem pagou o tributo. Então, se eu vendi essa caneta, os tributos sobre ela foram pagos, só que eles foram pagos indevidamente, foi cobrado um valor maior do que o que era devido, e eu peço de volta, tanto eu tenho que provar que não repassei o tributo no preço, como eu tenho que provar que a pessoa do elo seguinte não usou o crédito correspondente. Então, esse ônus da prova é impossível, torna a repetição do indébito impossível. Então, nós restabelecemos o solvete repete com uma dificuldade adicional para a restituição. E aí se pode dizer, mas a reforma tributária não visa a ajustar o IVA às melhores práticas do mundo? Se diz que o nosso IVA agora vai ficar moderno, porque ele vai ficar igual na Europa. Nós vamos ter um IVA de padrão europeu, ou até mais avançado, um IVA que vai seguir os padrões mais avançados que se usam, por exemplo, hoje no Canadá. E aí, por isso, nós teríamos apenas que aplaudir a reforma. E, invariavelmente, as pessoas que se colocam contra essas alterações, não porque sejam contra a reforma, não porque sejam contra qualquer alteração, mas porque vejam a possibilidade de problemas em um ou em outro aspecto da reforma, ou em um ou em outro aspecto da solução. Geralmente a resposta que se dá é a seguinte: você não entende de IVA nos outros países, porque nos outros países, todos os países adotam IVA desse jeito, aqui no Brasil todo mundo é atrasado, subdesenvolvido e não entende nada, e a pessoa que estudou fora e que acha que entende alguma coisa do IVA dos outros países é que está certo e assim acabou-se. E aí vem o último ponto do problema. O IVA de fato é usado em mais de uma centena de países, mas em só dois deles ele é dual, como se propõe aqui. E mesmo assim, a dualidade, que é a Índia e o Canadá, não é como se está propondo aqui. Nenhum deles nós temos um IVA dual como nós teremos no Brasil, sobretudo um dual que tem que ser igual, mas que é diferente, que é aplicado por órgãos diferentes, órgãos que não são estaduais e municipais, são dois órgãos federais, um federal escancaradamente e o outro disfarçadamente federal. Nenhum dos países do mundo o IVA é assim. E o split payment não é usado em quase nenhum país do mundo. Os poucos que adotaram, muitos voltaram atrás. E os que ainda hoje adotam, é o caso da Itália. Eu estive lá há poucos dias e tive a oportunidade de comprar alguns livros de direito tributário e estudar o IVA lá, inclusive o split payment. E o split payment na Itália é usado em pouquíssimas situações, que são basicamente as compras governamentais. Então, se alguém vende para o Estado que vai arrecadar o Estado já arrecada o IVA na fonte, o Estado já paga para o seu fornecedor só o valor líquido. Então, se alguém vende diversos cadernos, canetas, lápis para uma prefeitura, para que ela use como material escolar, ela já paga o valor descontado do IVA. Tirando essa hipótese, em nenhum outro caso lá existe split payment. Aí vocês falam, então quer dizer que a gente tem que imitar o outro país, porque no outro país eles não usam o split payment, a gente não tem que ser inovador? Não, a gente não precisa imitar nem precisa desimitar. A gente só tem que reconhecer que a nossa realidade é diferente e que a gente também sabe pensar. Então não é só porque fizeram em outro país que eu vou copiar e não é só porque fizeram em outro país que eu não vou fazer. Agora, o que não dá é para importar algumas coisas, como é o caso de uma base amplíssima, que o IVA incide sobre tudo, porque os outros países são assim, mas não se importar, por exemplo, o fim da ideia do artigo 166 do CTN, que o Canadá não aplica mais. O Canadá tem uma decisão da sua Suprema Corte que diz que o equivalente do artigo 166 do CTN deles é inconstitucional.
A gente poderia ter importado isso, não importou. Vários países não adotam o split payment, e aí nós não importamos isso. Nesse ponto, nós queremos ser inovadores. E aí parece que o único ponto em que a nossa reforma é coerente, ora diz que o estrangeiro é que é bom, ora diz que a gente tem que ser diferente de todo o resto do mundo para ser inovador, não parece haver coerência. A única coerência de todas essas propostas é que todas elas incrementam o arbítrio na cobrança do tributo, o que talvez dê razão ao que dizia o professor Hugo de Brito Machado, que dizia que todas as reformas tinham como desculpa simplificar e desonerar, mas todas traziam mais complexidade, mais ônus e mais arbitrariedades. Então, são os aspectos que eu trago para nossa reflexão. Essa PEC que eu disse que está sendo gestada no CNJ, ela não existe nem texto ainda, então não dá para debatê-la. Eu apenas adianto que existem propostas e talvez a principal delas seja criar uma nova justiça para julgar o IBS e a CBS. Então vai ser uma justiça separada, a gente vai ter a Justiça do Trabalho, vai ter a Justiça Militar, vai ter a Justiça Eleitoral, a Federal, a Estadual e a do IBS e da CBS, a Justiça da Tributação do Consumo, que numa das versões que se debatem, não seria com novos concursos, com novos juízes, com novas estruturas, mas apenas com uma estrutura emprestada, tal como acontece com a Justiça Eleitoral. Tem um desembargador federal, tem um desembargador estadual, tem um juiz federal, tem um ministro, no caso do TSE, que saem dos seus tribunais para trabalhar na eleitoral. A justiça do IBS seria assim, só que não seria temporário. Ele não seria como o ministro do STJ, que depois que termina o expediente dele no STJ, no meio da noite ele ainda tem que ir para o TSE. Não seria assim. Eles ficariam só na justiça do IBS e da CBS, só na justiça do IVA. Mas seria um estadual, outro federal, outro desembargador, outro ministro, que iriam ficar como se fosse um setor especializado da justiça. Mas é um ponto importante de ser debatido, sobretudo porque o tributo vem, já está aprovada a lei, é só agora o caso de cumprir os prazos. Ele vem com split payment, então o fisco não vai precisar saber onde ele vai executar o contribuinte, o tributo já vai ser retido. Agora, o contribuinte é que se sofreu uma retenção maior do que a devida, ou se ele tinha um crédito que depois não foi considerado, porque o tributo é não cumulativo, né? Não é só o que retém, é também o que tinha de crédito, ele não sabe ainda, ninguém sabe ainda a quem se deve reclamar. Então, esse sim é um ponto com o qual nós temos que nos preocupar. Muito obrigado, doutor Schub. Eu acho que falei até demais e aguardo ansiosamente as considerações e os debates. Bom, nós acabamos de ouvir uma exposição brilhante do professor Hugo II. Ele, com todo o cuidado acadêmico que sempre teve, e é louvável que tenha, mas mesmo com todo esse cuidado acadêmico, concluiu pela mudança no sentido de é, é, explicitar ou incrementar ou aprofundar o regime que nós vivemos hoje, que é um regime de tirania fiscal. Você é um advogado, está reclamando. Não, eu vivo isso. Vivo isso e percebo como o contribuinte tem sido tratado, como o contribuinte tem sido visto. Diz, mas o contribuinte faz muita coisa errada. Faz. As pessoas fazem coisas erradas. Crime existe em qualquer parte do mundo, de qualquer forma. Precisa ser combatido? Precisa. Mas a sociedade, de uma maneira geral, mais próximo da gente, a nossa sociedade ocidental, aprendeu que é necessário a previsão de garantias, o respeito a garantias ao cidadão. E dentre essas garantias ao cidadão está a legalidade e, mais especialmente, a legalidade tributária. Porque sem a legalidade tributária, o cidadão fica sujeito ao arbítrio estatal. O Estado está sempre querendo dinheiro, precisando de dinheiro, e talvez até com uma boa intenção, mas o dinheiro não vai bastar nunca. Está sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E de onde que esse dinheiro vem? Do contribuinte. E qual é a medida desse dinheiro? A medida desse dinheiro está na lei. Então, se eu não tiver uma lei fixando essa medida, eles vão tirar o que precisarem. E o que eles precisam é tudo. Até onde vai isso? A gente não sabe.
Nós temos eventos históricos, como a Revolução Francesa, que mostram que a coisa não andou bem. Então, o que é que nós vemos? Diz assim, porque não havia uma previsão para a implantação do IVA dual. Ok, é a história que o segundo colocou muito bem, eu vou trocar o pneu com o carro andando. Mas espera aí, como é que eu vou fazer isso? Vai ser em prejuízo de quem? Do motorista ou do passageiro? Quem é que vai sofrer com a confusão que eu vou criar aqui? Não, eu só estou vendo o motorista. Só existe o motorista. O passageiro está lá por coincidência. Mas é o passageiro que paga a conta, não tem nada não, mas ele vai ficar lá no banco de trás, sempre ele vai pagar a conta e não vai achar ruim não. O motorista é que vai guiar tudo e vai resolver. Então, todas as mudanças que foram feitas, todas as adaptações que foram feitas, sem exceção, tiveram como foco, como motivação e como preocupação atender o tal do motorista, que é o governante, é o Estado, é quem quer o dinheiro. Todas, todas. O segundo deu exemplo de algumas coisas, a gente pode ir atrás de outras, você pode escolher umas palavras-chave aí para colocar na busca, na Lei Complementar 214, vocês vão encontrar. Regulamento é uma palavra-chave, você vai atrás de regulamento, né? Então vocês vão encontrar que o regulamento vai fazer tudo, né? A preocupação com o controle da legalidade, nenhuma preocupação com o controle da legalidade. Aí vem, mas se preocuparam. Os emendadores da Constituição viram na letra J do inciso 1 do 105 que os conflitos entre o comitê gestor e os entes federados serão resolvidos pelo STJ. Ok. E o contribuinte? E o cidadão ficou aonde? Ninguém pensou. Será que não pensaram? Será que ninguém sabia quem estava à frente da redação desses dispositivos? Ninguém sabia que o cidadão pode ter conflito também? Não, mas não interessa o cidadão. Então, a ideia é essa. Não foi vista, não foi olhada, não foi observada, não foi pensada, porque não interessa pensar no cidadão. Essa é a ideia. Não, mas tem princípios bonitos de defesa do meio ambiente, da justiça fiscal. Então, tem algumas expressões retóricas bonitas, mas ficam aí. São simplesmente expressões retóricas de princípio, que não têm aplicação prática por si mesma e estão lá para disfarçar a verdadeira intenção. Ontem, o ministro Haddad fez uma fala que foi noticiada na imprensa, e se destaca algumas coisas. Eu separei aqui duas coisas. Na verdade, três coisas, mas todas muito interligadas. A primeira, ele diz: estamos diante de uma situação nova. E é novo mesmo. E é muito novo. É algo novo que ninguém sabe como vai funcionar. É a história do pneu sendo trocado com o carro andando. É tudo muito novo. Primeira constatação do ministro. Segunda, vai acabar a guerra fiscal. E eu entendo que essa é a razão mais importante da reforma como ela foi feita. Porque a guerra fiscal era um entrave histórico para o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico de quem? Entrave histórico? Não, para o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas como do Brasil? Não entendi. O que é que está entravando? Eu diminuir tributação em determinadas regiões do país, se isso vai entravar o desenvolvimento histórico. Agora, talvez esteja entravando o desenvolvimento histórico de São Paulo. Ok. Pode ser que esteja entravando o desenvolvimento histórico do que já é desenvolvido. Se a ideia é essa, e parece que está muito clara, e agora está sendo dita explicitamente. Todo mundo que fala agora, as autoridades do fisco que se reportam à reforma tributária estão dizendo, não, agora é para acabar a guerra fiscal, para deixar tudo como deveria ser desde sempre. Porque essa história de jogar um pouco de dinheiro para o Nordeste, para o Norte, está atrasando o Brasil. Nós temos que concentrar tudo onde ele já está. E a outra coisa, que é dita pelo ministro com orgulho, não, agora vai ser tudo 100% digital. Tudo 100% digital, nós vamos controlar a arrecadação online em tempo real. Então ele vai saber cada moedinha que está caindo no cofre do comitê gestor todo dia, toda hora. Isso é bom para quem? E por que tem que ser assim? Aí vem a questão da arrecadação na fonte, compulsória e para todas as operações. Mas como é isso mesmo? Aí vem a dificuldade próxima da impossibilidade da restituição. Isso é bom para quem? Aí disse, não, mas é porque o contribuinte atrapalha muito.
Ele é todo cheio de direito, de querer conferir isso, conferir aquilo. Então, isso atrapalha a arrecadação, atrapalha a fazenda, atrapalha o desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu digo, atrapalha mesmo. Não precisava mais nem ter lei. Para que a gente vai ter lei? Deixa só o fiscal resolvendo tudo, que ele sabe bem direitinho o caminho das coisas. Por que tem que ter lei? A lei atrapalha. Atrapalha, é um estorvo, a palavra usada aqui pelo ministro. Então, assim, eu vejo com gravíssima preocupação essa questão do 100% digital. Quem vive hoje na tentativa de relação com o fisco sabe como está difícil conseguir um interlocutor. Eu não quero ser atendido, não quero ser ouvido. Alguém que diga, o que é que você quer mesmo? Ah, eu vou ver. Nem isso nós temos mais. Tem que ser tudo resolvido por e-mail, por mensagem, e ainda aquelas mensagens que só são escritas, e ele escreve o que quer do outro lado e responde se quiser responder, e quando ele quer responder, se for. A gente tenta uma audiência com alguém, não consegue. E quando consegue é só para ouvir, é assim mesmo. Aceite. Então, um tratamento dessa forma esvazia no todo e por completo o controle da legalidade. E aí vem a observação do professor Hugo II, diz, não, mas agora nós estamos caminhando para positivar isso, está escrito. O comitê gestor não vai controlar a legalidade. E o Poder Judiciário, a gente ainda está sabendo, aprendendo como ele vai funcionar. Aí vem essa ideia, não, vai ter uma emenda constitucional que vai criar uma justiça tributária. Eu lembro que essa questão da especialidade da justiça é uma questão que se discute muito, é polêmica, tem pontos de vista diferentes a respeito dela. O ponto de vista mais positivo que eu lembro agora é de que o juiz especialista, ele conhece melhor a matéria, ele lida com aquela matéria tributária, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele está melhor preparado para deslindar os conflitos. Ok, concordo com isso, é bom. Mas, mas é o juiz tributário. E o juiz tributário, hoje, está muito mais sujeito a pressões. Pressões do governante, pressões de quem quer aumentar a arrecadação. Então, se nós. Deixa eu dar um exemplo aqui. A Justiça Federal, há algum tempo atrás, deixa eu ver aqui, talvez começo da década de 90, as varas não eram especializadas. As varas não eram especializadas. Todas as varas julgavam todas as demandas. A distribuição era automática, cada juiz julgava qualquer coisa que chegasse para ele, inclusive as execuções fiscais. E as execuções fiscais começaram a ficar represadas. Por que as execuções ficaram represadas? Porque o andamento não era acompanhado, não era motivado pela parte interessada, que é a União Federal. Não tinha lá uma procuradoria para dizer, cadê? Por que o réu não foi citado ainda? Daqui o novo endereço é esse, vamos atrás, o bem a penhorar é esse. O procurador se dava por satisfeito quando dava entrada à petição inicial. O resto é com a justiça. E a justiça ia ficando lá, ia ficando parada, e as outros processos iam andando, e as ações fiscais ficavam represadas. E a queixa aumentou e se criou as varas especializadas em execuções fiscais. Uma vez eu estava no balcão de uma dessas varas, já faz bastante tempo, foi pouco tempo depois da criação das varas de execução fiscal, e percebi uma certa dificuldade de atendimento. E na época, nós éramos atendidos presencialmente, e eu até o presencial e prontamente. Chegava no balcão, tinha sempre alguém para nos atender e dizer qual era a posição do processo, o que estava acontecendo. Mas eu percebi que não tinha aquele quadro de atendentes que normalmente tinha. E eu perguntei, mas por que as pessoas... Não, eles estão em treinamento. Ah, estão em treinamento. Mas como esse treinamento? Não é porque veio uma equipe de agentes fiscais do INSS treinar os servidores para como eles tinham que se comportar aqui na execução fiscal. Eu digo, uma parte pode vir treinar. E quando é que o contribuinte vem treinar também aqui dentro? É só o exequente que treina? O executado não treina nada? Então, é assim que a justiça especializada tem funcionado, tem sofrido uma influência muito grande do poder executivo, do poder arrecadador.
E se nós imaginarmos que essa justiça especial tributária vai ser composta por membros escolhidos das outras partes da justiça, aí vem aquela pergunta: quem vai escolher e qual o critério da escolha? Como vai ser? Não, é igual a eleitoral, vai ser um voto de cada tribunal e tal. Será que vai ser assim mesmo? Como é que isso vai funcionar? Como é que vai funcionar as candidaturas? A emenda está aberta. E o prazo que está dito na portaria da presidência, número 96, do dia 8 de abril de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, é de 45 dias, que numa contagem rápida que eu fiz, terminaria no dia 23 de maio, sexta-feira. Está bem pertinho. No dia 23 de maio, o resultado do grupo de trabalho tem que estar pronto. São 45 dias da publicação da portaria. A gente está já vizinho no 23 de maio. Espero que eles cumpram o cronograma que eles próprios estabeleceram. Então, assim, é preocupante. Aqui nós estamos analisando alguns artigos, alguns dispositivos, tem muita gente falando em reforma tributária a todo momento, a toda hora, e aí vem uma observação que o professor Machado II fez de forma absolutamente apropriada. Quem faz crítica à reforma tributária é visto como inimigo. Se é o inimigo, não pode falar. Mas por que eu não posso falar? Reforma tributária se começou a falar no comecinho da década de 90. A Constituição Federal foi promulgada em 88, com uma previsão de que em 5 anos seria aberta a oportunidade de revisão da Constituição, para, já que ela trouxe muitas coisas novas, examinar se essas novidades se adequavam à nossa realidade, se precisavam de algum ajuste. E um dos ajustes que foi examinado a partir daí foi o sistema tributário nacional, a reforma tributária que poderia acontecer logo depois. Então, no comecinho da década de 90, já se começou a discutir esse assunto. O Instituto Cearense de Estudos Tributários fez um seminário no começo da década de 90 e o tema era reforma tributária. Nós estamos agora em 2025, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos perceber que em 21, 22, a história da emenda constitucional 45, da PEC 45, depois que se tornou a emenda 132, foi tudo muito rápido, avassalador, e tem que ser agora, e tem que ser agora, nós estamos atrasados e tal. Como assim? A emenda constitucional 18, na Constituição antiga ainda, 69, 46, é de 46, que trouxe o ICMS, o ICM e implantou a não cumulatividade no imposto sobre consumo. Ela foi pensada, discutida, debatida. Depois veio o Código Tributário. E o Código Tributário foi pensado, discutido, debatido. O Código Tributário é um projeto que foi oriundo de um grupo de trabalho presidido pelo professor Rubens Gomes de Souza. No Congresso Nacional, o relator do CTN foi o Aleomar Baleeiro, discutido, pensado, medido e pesado por juristas que conheciam a lei tributária, a realidade brasileira, e tentavam encontrar a melhor solução para tratar do assunto. No nosso caso, a ideia toda é fruto de pensamentos de economistas. Economistas que estão com uma tentativa de solucionar problemas dentro dessa visão da economia, que é uma visão importante, uma visão útil, uma visão necessária, mas sempre é desprendida, descolada da realidade jurídica, principalmente das garantias conferidas ao cidadão. O número de exemplos que podem ser dados mostrando como nós estamos numa situação de improviso e de foco na arrecadação, de foco na guarda da arrecadação, do fechamento de portas, porque outra coisa que o ministro Haddad disse ontem de manhã foi: não haverá mais planejamento tributário. Acabou o planejamento tributário. Agora, cada empresa que se desenvolva na sua atividade, no aprimoramento da sua atividade, da sua produção. Tem mais. Eu digo, não ter planejamento tributário é bom ou é ruim? O que é planejamento tributário? De que maneira eu vou me comportar?
diante da legislação. Quando eu digo não tem mais planejamento tributário, eu estou dizendo não tem mais interpretação da lei. Agora é tudo do jeito que eu quero, pague do jeito que eu cobrar. E ele diz isso com orgulho, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. E aí vem a Lei Complementar 199. A Lei Complementar 199 trouxe, por princípio, uma simplificação das obrigações acessórias e implantava um documento de identificação único, que era o CNPJ, para todos os contribuintes e pessoas jurídicas, e uma nota fiscal eletrônica única e alguns outros documentos eletrônicos únicos para que simplificasse a relação entre o contribuinte e o fisco. Esses dispositivos foram vetados pelo presidente da República por interesse público. E foram vetados por quê? Foram vetados porque se disse, está escrito nas razões de veto, que nós já temos um sistema que está funcionando, não vamos mexer nisso agora, não. Mas como assim? A lei é de 2023? A reforma já estava andando. Já se sabia que se ia caminhar para isso. Já se sabia que esse caminhar, ou pelo menos deveria saber, que ia se caminhar para esse sistema, como diz o ministro, 100% digital. E era interesse público não fazer em 23? Não daquela maneira? Porque eles queriam fazer de outra maneira. Mas que maneira? Agora está se fazendo, tentando se implantar esse 100% digital na tributação do consumo, mas sem um cuidado e nenhuma garantia para o contribuinte. A leitura da Lei Complementar 214, ela deixa a sensação nítida, clara. O contribuinte não tem vez. Todos os artigos falam, aqui não pode, aqui pode, ali não pode, sempre preocupados em fechar portas. A história do não haverá planejamento tributário, tá muitas e muitas previsões para se evitar planejamento tributário. Fechando todas as portas, o contribuinte não tem que escolher nada. E aí vem os idealizadores da reforma e dizem, não, mas o contribuinte não tem que achar ruim, não, vai ser tudo tão bom. Ele vai pagar, não vai ter problema, pague e resolve, não vai ter contencioso, não vai ter conflito, não vai ter problema nenhum. É como se, como o segundo colocou muito bem, considera-se que agora o ambiente tributário não será conflituoso. E ponto. E um ambiente tributário não será conflituoso porque considera-se dessa maneira. Então, isso, a meu ver, é motivo de preocupação, é motivo de atenção, motivo de cuidado. E nós podemos contribuir com encontros como esse, com outras maneiras de discutir, de colocar o problema, de ainda tentar, de uma forma ou de outra, interferir para que não seja tão assim, tão desse jeito. Essa emenda constitucional do Judiciário vai para o Congresso, ainda vai haver alguma regulação de, mas o que falta agora é o regulamento, e quando o regulamento vier, o cidadão não pode fazer nada. Pode, a gente pode discutir esse regulamento, pode tentar apontar alguns excessos que certamente estarão contidos nesse regulamento. O que eu acho que não devemos fazer, que não vai ajudar, é simplesmente ficarmos resignados, é assim mesmo, é o destino. Não é assim. Nós é que fazemos o sistema tributário brasileiro, nós é que participamos disso, nós integramos isso e podemos nos insurgir, reclamar e colocar esses questionamentos. Então, assim, não é ser contra a reforma, mas é ficar atento para manter as mínimas garantias que o contribuinte precisa para lidar com a dificuldade do fisco e que não é de hoje, não é de ontem, não é da década de 90, é desde sempre, é desde que o mundo aprendeu que entre o rei que cobra o tributo e o súdito que paga, tem que ter alguém que diga pode ou não pode, que é o legislador. Então, esse filtro, essa medida, esse freio e contrapeso ao exercício do poder, nós não podemos jogar ele fora. E a reforma caminha nessa direção. Esse é o alerta que fica e, e que nos leva a refletir. Bom, mas eu fiz apenas aqui algumas considerações, às vezes movido pelo tom de desabafo, mas é a mensagem que é importante que a gente reflita sobre ela, né? Que fique pontuada.
Então, vem. Alguma pergunta, alguma manifestação? Alguém? Tem uma manifestação aqui do Charles Aliança. Ele disse Sim. assim: a diferença é mais formal do que substancial. Eu não sei se ele está falando da diferença entre o sistema atual e o anterior, ou do comitê gestor e um órgão federal. Hum. Ele botou isso aqui 10 e 5. Ele devia estar falando do que estava sendo dito na hora, né? Aí ele disse assim: o verdadeiro teste será o funcionamento prático do comitê gestor. Pronto. E ele esclareceu agora nesse instante. A diferença prática é entre o comitê gestor e um órgão federal. É mais formal do que substancial. O verdadeiro teste será o funcionamento prático do comitê gestor. Se ele consegue ser técnico, transparente e respeitar a diversidade federativa, poderá minimizar o problema. Se virar um feudo de alguns poucos estados ou grupos políticos, aí o enfraquecimento federativo será mais profundo. De fato, o comitê gestor é esse órgão federal que se diz sui generis, porque todos os estados vão participar, dependendo de como seja esse todos, ele pode enfraquecer ou não a federação. É. O funcionamento do comitê gestor, eu acho que vai começar pela construção da maior pirâmide em Brasília. Já existem muitas, uma querendo disputar com a outra, né, faraônicas. Então, a pirâmide do comitê gestor certamente vai ser a maior de todas. Eu acho que aí é que vai começar o funcionamento prático dele. Depois disso, o que aparenta, o que tudo indica, é que será um órgão político composto pelas negociações políticas e que será extremamente poderoso, que é ele que vai dizer o quanto vai para cada município do Brasil. 5.000 e tantos municípios, cada um só vai receber o que o comitê gestor quiser dar para ele e para os estados. Não, mas é porque vai ser distribuído pelo consumo que houver em cada lugar. Mas quem vai medir esse consumo é o comitê gestor. E quem vai fazer os ajustes com débitos e créditos e alguns outros problemas que os municípios e estados tenham, tudo é o comitê gestor que faz, o que é extremamente concentrador de poder. Ah, mas vai ser tudo discutido coletivamente. Mas como é que vai ser essa discussão coletiva? Ah, mas isso tudo vai ser feito através de um sistema de computação, todo já pré-programado. Eu digo, mas quem é mesmo que vai programar esse sistema? Quem é que vai disciplinar a forma que ele vai dividir o dinheiro? Então, poder vai ter muito no comitê gestor. E é um órgão federal. E aí vem aquela ideia. Ah, quando fizeram a emenda constitucional 132, colocaram no 105 os conflitos entre entes federativos e o comitê gestor. Então, a emenda constitucional reconheceu uma personalidade jurídica diferente para o comitê gestor. Ele pode entrar em conflito com outros entes federados, mas não ao ponto de o contribuinte poder chegar nele. Entre os entes federados e o comitê gestor, tem a personalidade jurídica e ele pode, inclusive, deve ser representado junto ao STJ, porque se tem um conflito entre um Estado e o comitê gestor, ele vai ter que ser representado perante o STJ. Vai ter que ter uma procuradoria, vai ter que falar por ele. Ora, se ele vai ter uma procuradoria, vai ter que falar por ele, por que eu não posso acionar? Não, mas aí não tem uma justiça competente para ele. Vai ser tudo no STJ? Então, ou a emenda vai mudar isso aqui também, vai criar outra coisa diferente para esse inciso que acabou de sair. Então, a ideia é essa. Não vejo o comitê gestor como sendo algo que vá trazer alguma coisa boa. Pelo contrário, é um concentrador de poder imenso do ponto de vista legislativo, executivo, de cobrança de tributos e de partição da arrecadação tributária entre os diversos entes, o que faz dele aquele centro das atenções de todos os governadores e prefeitos, que vão lá atrás de tirar ou aumentar a sua participação na arrecadação. E vejam uma diferença prática do que é hoje. Os estados vão perder, sim, autonomia, os municípios vão perder, sim, autonomia, não vão poder tratar de política tributária, não com seus principais impostos, e vem isso. Mas diga, bom dia. Como é que tem sido o comportamento dos governadores, né, a nível Brasil em relação a essas informações? E também queria perguntar se outros institutos, além do I7, né, se eles têm divulgado de forma ampla, isso de forma na mídia, nos jornais, para que o contribuinte, o empresário em si, né,
também tome uma certa consciência disso, né? Para nós, enquanto advogados, é um tema já muito complexo, né? Imagino na cabeça do empresário que muitas vezes não consegue nem chegar próximo dessa informação. Então, eu queria entender o que é que tem sido feito pelas instituições como a que aqui eu estou, né? Que é uma instituição muito nobre, que faz estudos, e se existem outras instituições no Brasil divulgando isso de uma forma a que nós possamos combater, ou tentar, pelo menos, né, se movimentar, porque eu vejo que o empresário brasileiro é que ainda teria uma certa condição, né, de afrontar, de tentar mudar esse quadro que a gente está vivendo, que é uma política que, na verdade, é uma política, como vocês mesmos estão colocando, né? É o rei enfiando a espada e a adaga, né? A lança no contribuinte, no social, nas pessoas, né? Então fica essa minha pergunta de como é que nós poderíamos ajudar, né? E como é que os institutos, né, desse quilate que aqui estão, poderiam se manifestar no sentido de levar essa informação às empresas. Bom, a pergunta é muito interessante. Sim, pois não. Pode fazer a pergunta logo, a gente já envolve logo tudo. Isso. Tá. Bom dia a todos. Bom Primeiro, dia. professor, eu vejo que o direito tributário é algo assim, visto pelos pequenos empresários, coisa do tipo, como a gente sofre um preconceito de que a gente é coisa para gente rica, direito tributário é coisa para gente rica, e o dono da farmácia da esquina, o dono do barzinho ali da esquina, geralmente o contador faz a contabilidade dele, o contador lança errado, coisa do tipo, porque não conhece as teses ou coisa do tipo, não por ser incompetente, mas porque faz coisas que não é da área dele. Entre vários exemplos que a gente pode citar, por exemplo, o contador não sabe diferenciar um monofásico, ou coisa do tipo, geralmente não sabe. Aí, um dono do bar ali da esquina da nossa casa, às vezes, não procura um tributarista ou coisa do tipo, porque justamente esse preconceito acha que é coisa para gente rica e que o contador resolve tudo. Enfim, aí agora, diante disso, primeiro a constatação, aí agora eu vou para a pergunta, diretamente, sendo curto e grosso para a pergunta, assim, sendo direto. Essa reforma tributária, por outro lado, será que não pode nos ajudar no sentido da gente popularizar o direito tributário, a gente passar a ideia para a sociedade de que, sim, o dono do bar da esquina, o dono da farmácia ali da esquina, também o tributário é para ele, não é só, sei lá, não é só para Pague Menos, não é só para o Ivens Dias Branco, é para grupos, é para o pequeno empresário também. A reforma tributária, por um lado, o senhor vê que ela pode conseguir nos aproximar desse pessoal? É uma pergunta também muito boa e que casa com a primeira pergunta, tá? Porque são colocações metajurídicas, são colocações que estão a par da lei, tá? E que me faz lembrar que existe um componente cultural e que essa discussão do tributário hoje é muito positiva. Eu diria até que ela seria excelente se nós estivéssemos discutindo o projeto. Tá? Se a sociedade brasileira estivesse discutindo o projeto com essa amplitude que está se dando agora ao assunto, seria maravilhoso. Mas nós não estamos discutindo o projeto, a gente está discutindo uma lei posta, uma emenda constitucional posta, tá? E isso já dificulta muito a gente trabalhar e agir de uma maneira a mudar o que já está posto. Mas vamos continuar fazendo barulho. Mas me lembra um, uma um contingente muito importante da população que fica à espera de um serviço público, por exemplo, de carteira de identidade, de carteira de trabalho, de vacinação, aquelas coisas que se propõem, inclusive, a ser expressas, a ser rápidas, e que você tem que chegar lá bem cedinho, pegar a sua senha, senão você não é atendido. E as pessoas ficam esperando como se isso fosse natural, normal. Eu vou voltar só daqui a uma semana, eu estou precisando desse documento, mas eu não vou receber ele agora. Isso não é só tributário, não, é a relação do povo com o Estado. A relação do povo com o Estado é assim, tá? No tributário, isso se apresenta de uma maneira muito específica, muito, talvez até mais forte, porque influi diretamente no meu bolso. É até uma inversão quando eu vejo um hospital público que tem gente morrendo na fila,
e a relação do povo com o Estado, eu ainda posso dizer que quem está levando a doença sou eu. Mas quando eu vejo um contribuinte tentando ser atendido na Receita Federal e ser tirado de dentro do elevador, porque não vai subir, o problema é da Receita Federal, não é meu. E mesmo assim eu não consigo resolver. Tá? Então, essa diferença, ela precisa ser vista, reclamada e pensada. Acho que o contador, o profissional de contabilidade, é uma peça extremamente importante, indispensável, tá? Na organização de qualquer atividade empresarial. Qualquer atividade, por mais modesta que seja, é importante ter esse profissional. E ele tem condições técnicas de fazer uma primeira análise para dizer se aquela exigência, se ela realmente precisa ser cumprida daquela maneira ou não. E se as dúvidas surgirem, aí vai se consultar um outro profissional que conheça a legislação e que possa dizer se aquilo está correto ou não. Isso se aplica para qualquer ramo do direito. Para qualquer ramo. Para qualquer ramo do direito. No direito da saúde, no direito do consumidor, no direito. Qualquer relação que você tenha com o Estado, se mantém isso. E com relação a questão política dos governadores e tal, eu me surpreendi com a passividade que os governadores permitiram que tudo isso fosse aprovado da maneira que foi. Talvez com a promessa de que agora eles vão garantir a arrecadação com a boa divisão do comitê gestor, que esse comitê gestor vai ser composto por representantes de estados e municípios, que eles teriam interferência política com isso. Então, o que se percebe é que a preocupação com o jurídico foi muito pequena e a preocupação com o político foi maior. Então, você acha que vai se resolver tudo na política, se resolver tudo com as influências políticas, com os acordos políticos. Talvez essa tenha sido a visão que levou a esse projeto passar da maneira que passou. Mas, voltando para a norma, para o que está previsto, realmente estados e municípios perderam autonomia. Isso está sendo dito por outras entidades. Existe um grupo de professores tradicionais, renomados, que estudam direito tributário, que está se posicionando contra essa forma de aplicar a reforma, mostrando que a reforma vai amputar parte significativa da autonomia dos entes federados. E o que eles estão fazendo é o que também nós estamos fazendo aqui, falando, mostrando, para as pessoas perceberem. São as pessoas que fazem o país, são as pessoas que levam. Quando a gente vê assim, agora mesmo, a gente está diante de um exemplo da relação do poder público com o cidadão. O escândalo do INSS. Tá? Então, assim, o que é que tem ali? Uma massa de bilhões que foi simplesmente retirada do contra-cheque, do pagamento da aposentadoria e pensão, sem autorização das pessoas. Boa parte dessas pessoas nem leu o documento que ele recebe, ele nem sabe. Ele só vê, epa, diminuiu aqui o meu dinheiro, mas não sabe nem por que diminuiu. Aí acha que talvez a culpa seja do INSS, do governo, está diminuindo meu dinheiro, não sabe por quê. Às vezes não sabe nem ler direito. Então, aqueles que vão reclamando, vão vendo por quê. E quem é que está administrando isso? Aí vem a primeira pergunta. Por que que se permitiu que um órgão de pagamento tão importante quanto é o INSS fizesse retenções na fonte para beneficiar entidades privadas? Não, mas é porque são sindicatos, associações, são entidades privadas. Só beneficia a elas. Por que o INSS faz isso achando bom? Ou deixando a critério dela? Por quê? E por que o número desses convênios e dessas autorizações cresceu estupidamente nos últimos anos? Por que isso aconteceu? Então, aí está a participação do Estado na relação com o contribuinte e mostrando como o desvio do foco, a preocupação não é bem essa, quer dizer, não se preocupou com o aposentado pensionista, quem realmente teve uma diminuição no recebimento, e se preocupou em beneficiar algumas entidades que, quando viram que o benefício era bom e grande, começaram a aumentar de número também. Então, os números de convênio começaram a aumentar. A exigência burocrática de prova de que a entidade existe, que tinha autorização, começou a diminuir, e em alguns casos aí só tinha mesmo o nome da entidade e uma relação de beneficiados que não teve o desconto.
e tudo isso passou. Então, a ideia é essa, a ideia é a relação do Estado com o contribuinte só pode fazer uma coisa, reclamar, e muito. Agora tem que reclamar. Se no dia que você estiver lá, num atendimento público, tem lá 40, 50 ou mais pessoas, elas começarem a dizer, vai ter que funcionar isso aqui, vai funcionar. Vai funcionar. Agora ninguém reclama, fica todo mundo simplesmente achando que tá bom. Aí eu fiquei pro dia seguinte, pro mês seguinte, eu acho ruim porque minha doença vai piorar, vou voltar aqui. E as pessoas ficam assim, mas como é que eu vou reclamar? Não sei. Aí a gente vai ter que ver, cada um de algum jeito, cada um vai ter a sua forma de agir. Eu não estou aqui, de forma alguma, recomendando nem dizendo que se parta para nenhuma atitude violenta, mas pelo menos não ficar calado, não ficar aceitando e fazer as suas reivindicações. Isso em todos os níveis da relação do cidadão com o Estado. O cidadão precisa reclamar, tá? Os exemplos históricos estão aí mostrando. John Locke já dizia que o governante muda quando a sociedade decide mudar e, às vezes, com decapitação. Então, não sei se isso, como a gente pode trazer para os nossos tempos atuais. Quer dizer, como é que as coisas podem mudar, mas depende de nós, depende da sociedade, depende dos reclames e da postura de cada um. O segundo, por favor, suas considerações. Excelentes pontuações. Você perguntou sobre o que está sendo feito, o que pode ser feito em relação a esclarecimento, etc., né? Durante a tramitação da Lei Complementar 214, a PEC, ela foi aprovada a toque de caixa, ela se diz em defesa de um devido processo legal legislativo, se diz que a PEC tramitou por muitos anos, a PEC 45 é de 2019, ela foi aprovada em 2023, foram praticamente 4 anos de discussão, só que isso não é verdade, porque ela ficou adormecida por muito tempo e aí, de repente, ela foi ressuscitada. Teve a pandemia. Sim, teve a pandemia, ela foi ressuscitada e quando ela foi ressuscitada, algumas mudanças foram feitas no texto da PEC nos últimos minutos, antes de o texto final ser aprovado. Quando viram que ele ia ser aprovado, fizeram um acordo, vamos aprovar? Vamos. E aí começaram a enfiar jabutis no texto que nem os deputados que aprovaram viram. Aliás, a maior parte dos deputados e senadores que aprovaram o texto, eles só leram o texto depois que o texto foi aprovado. Eles aprovaram sem lei, eles disseram isso na época. Então, a PEC não houve tempo de fazer isso. Mas na emenda, desculpa, na lei complementar, eu fui ao Senado Federal, a convite do senador Exalci, para uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI. E lá foi possível falar um pouco. Havia 3 senadores assistindo as discussões, haviam os representantes da Receita Federal, haviam os representantes da contabilidade, dos órgãos que representam contadores, e representando a academia, representando o setor privado, estávamos eu e a professora Meire Elbe Queiroz. A gente teve 10 minutos para falar, falamos muito rapidamente. Foi, inclusive, complicado falar porque os representantes da Receita colocaram slides e falaram coisas que eu achei maravilhosas. Eu não teria como discordar deles. Então, como é que eu ia dizer para os senadores, não aprovem esse projeto se eu concordava com os slides? Aí eu tive que abrir meu computador para ver se o texto que eu estava lendo era o mesmo que os fiscais tinham. Ou seja, será que mudaram o texto e o meu ainda está desatualizado? Eu pensei seriamente que eu estava estudando o texto desatualizado. Eu já estava rascunhando o que depois virou esse livro, só que eu estava comentando o PLP. E eu pensei, não, vai que o PLP que eu tenho aqui é outro PLP, não é o PLP dele, porque o slide dele é lindo. Se for do jeito do slide, é maravilhoso, só que não era. E aí foi o que eu tentei alertar os deputados, os senadores lá, a respeito disso. E depois o senador pediu que eu mandasse, que em nome do Instituto Cearense de Institutos Tributários, nós mandássemos sugestões de emendas ao texto, de aprimoramento ao texto. Só que foram enviadas algumas, inclusive pontuando esses aspectos relativos ao artigo 166 do CTN, por exemplo. Só que eles não foram, as emendas que foram sugeridas ao texto do PLP não foram
acolhidas, mas era o que se podia fazer. O que se pode fazer é isso. Mas há outras instituições também, particularmente a ABDF, Academia, aliás, a Associação Brasileira de Direito Tributário, de Direito Financeiro, aliás, a ABDF, e por intermédio do professor Gustavo Brigagão, tem feito muitas gestões também para conseguir alterações, inclusive um tratamento específico que os advogados têm de redução da alíquota do IBS, da CBS, as sociedades de advogado terão, como outros profissionais liberais, foi graças ao trabalho dele, seja em nome da ABDF, seja em nome do CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Então, o professor Gustavo Virgagão também tem sido um crítico da reforma que tem tentado aprimorar o texto dela para que ele não saia formatado como feito pelas autoridades que dizem respeito aos interesses só de um dos lados. Mas o problema, eu diria que o principal problema, e você falou de esclarecer a sociedade, de a sociedade se preocupar, se interessar, é importante a gente pontuar. Aqui no I7 é muito comum se fazerem afirmações críticas ao comportamento do fisco, e isso pode gerar a impressão falsa de que estamos aqui defendendo o contribuinte, num antagonismo polarizado, de que há uma postura antifazendária por parte do Instituto. O professor Hugo de Brito Machado gostava de dizer: eu não sou antifazendário, eu sou anti-arbítrio, anti-ilegalidade. Se a fazenda comete arbítrios e ilegalidades, eu não posso fazer nada. E eu vou ser contra o arbítrio, que ela está praticando, mas eu não sou antifazendário. Tanto que, quando o contribuinte praticava atos que ele achava que eram reprováveis, inclusive no campo do planejamento tributário, ele era o primeiro que denunciava, criticava, se colocava contra, deixou de dar muitos pareceres para contribuintes que pediram, e um caso célebre que ele gostava de repetir, de um advogado do Rio de Janeiro que perguntou: professor Hugo, quanto o senhor quer para fazer esse parecer? Pode dizer. E ele disse: nem um centavo, porque eu não vou fazer. Você está errado, você não tem direito. Então, para evitar essa ideia de, tá ali defendendo o contribuinte, não, é preciso ser justo. Isso que você perguntou não acontece em parte. Isso é um diagnóstico meu, estou falando nem meu nome apenas, é apenas uma impressão, posso estar redondamente enganado. A nossa sociedade não é composta de pessoas que estão de um lado, são os contribuintes, e do outro que fazem um concurso ou entram por outro meio na administração pública e eles se transformam, sofrem um processo mental e ficam do mal e viram fiscais. Não é isso. Todos somos brasileiros com as mesmas características culturais, de um lado e de outro. Então, os contribuintes têm também a sua parcela de responsabilidade. A maior parte dos contribuintes está preocupado com o dele. Como é que vai ficar a situação do meu negócio? Se ele conseguir colocar um jabutizinho lá no projeto para dizer que ele vai pagar menos, o resto que se lasque. O sistema pode estar horrível, totalmente deturpado. Pode, eu não tô nem aí, eu quero saber da minha empresa. É por isso que pululam os termos de acordo aqui no Ceará. Cada um quer fazer o seu termo de acordo, para ele pagar menos. Mas é contra a lei, isso daí vai causar um. Não, tem nada, não. Quero saber do meu negócio. Então, é por isso que as pessoas não estão preocupadas com a reforma tributária. Deixar o sistema mais justo, mais coerente, mas não, não quero nem saber. Quando o contador chegar com o DAN, ou com o DARF, ou sei lá como é que é o nome do documento que vai ter, dizer, o senhor vai ter que pagar isso aqui. Aí, e agora com quem que eu falo, qual político que eu ligo, qual meu amigo que eu falo para tentar resolver o meu problema. É por isso que a gente tem, em parte, essa confusão que a gente está enfrentando aqui. E aí eu vejo aqui que tem umas perguntas Sim, sobre o processo, o doutor Schubert falou que a lei já está feita, a gente não pode fazer nada, mas ainda está sendo feita a outra, o PLP 108, não foi editado ainda, e a outra PEC que está sendo gestada agora também não foi feita. Então é possível ainda participar de algum modo, forçar uma participação nessas elaborações. É incrível a gente ver como a nossa sociedade participa democraticamente de outros projetos de lei. Vão reformar o Código Civil. O Código Civil está fazendo 20 anos, passou, né? Fez mais de 20 anos já, ele é de 2002. Nós já estamos com mais de 20 anos do Código Civil, e nesse tempo muito se transformou na sociedade.
casamento de pessoas do mesmo sexo, pessoas transgênero, inteligência artificial, redes sociais, herança digital. Tem uma série de realidades que alteram o direito civil e que não existiam em 2002. Então, portanto, reformando o código. E aí nós temos meses já, anos em que debatem professoras, juízes, ministros, advogados, advogadas, defensores públicos, pessoas dos mais variados centros, meios, pontos que lidam com o Código Civil, debatendo a reforma do Código Civil. Enquanto quando a gente vai reformar uma lei tributária, às vezes a lei tributária, as aqui do Ceará, por exemplo, são aprovadas em um dia na Alesse. Então é preciso a gente aprimorar mais a participação política na elaboração das leis, para depois não ter que ficar só de braços cruzados esperando ser aprovado, e quando for aprovado, entra com a ação. E aí depois fica reclamando do judiciário porque ele não acolhe a ação. Tentar resolver já dentro do plano legislativo. Tem aqui umas perguntas, ou umas observações, comentários, considerações. Uma do André Garrido. O André Garrido diz assim: com relação ao artigo da PEC que emula o artigo 166. Na verdade, não é da PEC, Garrido, é da Lei Complementar 214. Essa LC 214 é que tem esse artigo, que emula o artigo 166 do CTN. Só para contextualizar, artigo 166 do CTN é aquele que diz que o tributo, mesmo indevido, só vai ser devolvido se o contribuinte provar que não repassou o ônus para um terceiro. Então, esse artigo é reiterado nessa lei como aplicável ao IBS e à CBS, e ele diz assim: se ele seria, caso seja estabelecido um modelo de nota fiscal que contenha uma cláusula que preveja a concessão de autorização ao terceiro, que a quem foi repassado o encargo do tributo. Se o vendedor, nesse caso, poderia pleitear a repetição do indébito. Se essa seria uma forma de mitigar o problema do artigo. Então já se faria no sistema informatizado, quando a pessoa coloca lá o CPF. Você quer colocar o CPF para ter um desconto? O vinho é R$ 200, mas ele está temporariamente em promoção, ele está saindo aqui por R$ 120, um desconto aqui e tal, mas tem que botar o CPF. Aí a pessoa bota o CPF e clica lá, autorizo. Autorizo, se for indevido o tributo, o supermercado pleitear a restituição. Seria uma forma de minimizar o problema. Resta saber se o fisco aceitaria que a nota fiscal tivesse esse campo, se a finalidade do artigo da lei é exatamente impedir a restituição. Mas seria um bom caminho para tentar conseguir essa restituição. Embora o fisco sempre vá poder argumentar, não, a autorização tem que ser para o caso de ser pagamento indevido. A pessoa não pode dar uma autorização em branco. Se for indevido, eu autorizo. Não, tem que autorizar já sabendo, ó, foi indevido, ele vai receber, você autoriza ele a receber no seu lugar? Só depois que o supermercado descobrir que é indevido é que ele pode pedir essa autorização. Não pode ser uma pré-autorização. O fisco poderia argumentar isso para insistir na, na vedação. E tem também uma observação do Fred Albuquerque. Professor segundo, professor Schubert, bom dia. Estou sem óculos, tenho que chegar mais perto aqui. O atual RICARF, não é Ricardo, é RICARF, é o Regimento Interno do CARF. Ele trouxe um alinhamento semelhante à preocupação tratada pelo professor Hugo sobre a proibição do controle de legalidade pelo comitê gestor. Então, diz o Fred que o regimento interno do CARF agora tem um artigo caminhando nesse sentido, de impedir o controle de legalidade, permitir apenas o controle do ato impugnado, especificamente, sobretudo em relação a aspectos fáticos, mas o CARF não poder dizer que um ato normativo infralegal é ilegal. Diz aqui que o artigo, que é o 98, estabelece, 98 do RICARF, fica vedado. Essa expressão fica vedado é só o que tem nessa lei. Fica vedado, ou então considera-se. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Notem que parece estar na mesma linha da reforma, tentando proibir a perspectiva de afastar uma interpretação que leve à não observação da lei ou de decretos. Isso certamente causa desconforto ao julgador administrativo na perspectiva de limitar uma motivação, fundamentação desalinhada de interesses propriamente fiscais. Nesse sentido, pergunto se vocês entendem possível e recomendável a interposição de medida judicial para afastar tais dispositivos. Seriam medidas coletivas, OAB, confederações ou individuais. O artigo, Fred, ele não é
tão abrangente quanto o do PLP 108. O PLP 108 não pode declarar ilegalidade de ato normativo nenhum. Nenhuma instrução normativa, um parecer COSIT, uma ordem de serviço, pode ser o lado do subsolo da pirâmide kelseniana, não pode dizer que ele é ilegal. Aqui, o que você transcreveu fala só de tratado, acordo internacional, que para esse efeito é a mesma coisa, e que, de acordo com a doutrina e com o entendimento recente do STF, tem status supralegal, em face do artigo 98 do CTN. Então, tratado, não há dúvida de que realmente a autoridade não pode dizer que ele é ilegal, ou que ele é inconstitucional, que ele não vai ser aplicado, que ele é inválido. Ela não pode fazer o controle da convencionalidade, não pode. Nesse caso está certo o RICAF. Lei, o RICAF nesse caso também está certo, a autoridade não pode deixar de aplicar uma lei, ela é vinculada à lei, inclusive esse é o fundamento do processo administrativo, é porque ela é vinculada à lei que ela tem que invalidar o que discrepa da lei, que está abaixo da lei, discrepa da lei, ou decreto. Então o problema aqui, tratado, acordo internacional, lei, até aqui o artigo está ok. O problema vem depois do ou decreto. Mas note, o artigo não fala de instrução normativa, ele não fala de ordem de serviço, parecer normativo, parecer COSIT, nenhum outro ato infralegal. Só o decreto que é feito pelo presidente da República, que na hierarquia da administração está inclusive acima do CARF. Então não me parece que seja tão grave. Embora, a meu ver, o CARF possa dizer que uma disposição de um decreto é ilegal. Ele poderia. Então, nessa parte, ou o decreto, esse dispositivo me parece contrariar a própria essência da função e da finalidade do CARF. Agora, qual medida judicial, se seria uma individual de alguém que teve um decreto que deixou de ser declarado ilegal pelo CARF, se seria uma discussão coletiva movida pela OAB contra essa disposição, acho que cabem ambas, um interessado individualmente, se for prejudicado, e uma entidade coletiva poderia também questionar esse ou decreto. Vou falar sobre as duas observações aqui. Alguma outra pergunta? Alguma colocação? Pois não? Bom dia. Agradecer aí também o convite do professor, né? Sou aluno dele da UFC. E a minha pergunta é relacionada à advocacia, professor, à advocacia tributária na prática mesmo. Que assim, realmente assusta, né? Quando a gente escuta assim, vai acabar o planejamento tributário, né? E a gente sabe que o planejamento tributário é algo muito forte na advocacia, movimenta muito, né? Então, assim, já se falou muito essa questão dessa competência, né? De quem vai julgar o IVA, né? Então, a gente já imagina que vai ter muitas questões relacionadas, litígios, né, relacionados a isso. Mas, como vocês mesmos falaram, né, a gente não sabe ainda bem como vai funcionar. Mas como o senhor imagina a mudança na advocacia tributária em si, né, com essa questão, essa, digamos, simplificação talvez dos tributos, tudo, mas com esse conflito de competências. Então, o que o senhor imagina que vai mais movimentar a advocacia tributária daqui para frente? Bom, antes do segundo se posicionar, eu vou só fazer um esclarecimento. O acabar o planejamento tributário é talvez uma vontade, uma expectativa do ministro da Fazenda. Eu não estou dizendo que ele vai acabar, mas ele serve, essa afirmação serve para nos orientar, para tentar entender por que que a lei foi feita desse jeito. Então, a lei foi feita com essa intenção, a lei buscou esse resultado. Se ele vai ser alcançado ou não, se nós ainda vamos ter espaço para planejar alguma coisa ou não, só com a implantação do sistema é que nós vamos poder medir isso, tá? Mas eu destaquei esse ponto para mostrar que às vezes a gente fica discutindo detalhes do artigo, da linha, do coisa, mas quando a gente, como o segundo muito bem diz, quando você se distancia, que enxerga a floresta como um todo, por que que eu estou aqui mesmo? O que é que está acontecendo? Então, a ideia dos idealizadores do projeto, que agora se tornando legislação posta, é acabar com o planejamento. Eles têm essa ideia. Tem várias portas que foram fechadas. Se eles conseguiram fechar todas, se algumas estão sendo abertas e ninguém percebeu ainda, só com o dia a dia é que a gente vai perceber. A questão do planejamento está vinculada à interpretação da lei, como o segundo colocou muito bem, a lei interpretada é que realmente vai ser a nossa realidade, né? A realidade se dá com essa aplicação e interpretação da lei, e é nesse momento que nós vamos perceber se há espaço ou não ainda para planejar.
E eu entendo que sim, que sempre haverá um espaço para planejamento. Mas só para observar isso e fazer esse esclarecimento. Sou. Bom dia a todos. Gostaria de começar a minha fala parabenizando pelo debate sempre atual, sempre rico, e também parabenizar o nosso aniversariante da semana, nosso querido professor Schubert Machado, né? Fez aniversário, nosso mestre, nosso grande defensor das boas causas, né? E é o seguinte, quanto à fala do professor Hugo, que ele falou que o professor Gustavo Brigagão, na BDF, ele lutou muito por isso, realmente ele encabeçou, mas também eu gostaria de rememorar o nome do professor Heleno Taveira Torres, que também foi um grande defensor dessas boas causas. E sobre essa questão do planejamento tributário, se eu puder contribuir, trazer também um questionamento para a gente amadurecer aqui, eu ficaria muito feliz. No meu quarto livro, agora que eu publiquei pela editora Noesis, ele fala exatamente sobre planejamento tributário, a DI 2446, onde a ministra Carmen Lúcia ela trouxe várias elucidações sobre o tema, né? E, ao meu entender, eu não conhecia essa palavra ainda do ministro Haddad, né? Mas a Associação Brasileira de Planejamento Tributário, em estudo 2023, professor Schubert e professor Hugo, ela nos trouxe ao conhecimento que 90% das empresas brasileiras pagam impostos a mais. Então, é perfeitamente inteligível o porquê de um ministro não querer que o planejamento tributário ele tenha realmente efeito, né? Porque se as empresas estão pagando a mais, né, como é que ele vai querer restituir, né? Então, a gente entende o porquê. Mas passando do ponto que nós temos uma justiça e é a base nítida e maior de todo o direito, eu quero entender e apostar que o planejamento tributário, né? Antes falávamos em planejamento tributário negocial, que era o professor Paulo de Aires Barreto, que foi um dos fundamentalistas e defensor do planejamento tributário, e hoje em dia nós temos outros colegas, né, que também falam no planejamento tributário, não só o negocial, mas o tributário, estratégico, né, ele de outras vertentes. Então, assim, eu gostaria de trazer essa fala, né, e realmente apostar que o planejamento tributário ele cresça. E também uma outra coisa que eu gostaria de pontuar sobre o preparado e muito bom comentário do colega, como é seu nome? Leonardo, né? Sobre essa questão ainda do termo que ele usou, vou usar as mesmas palavras, da marginalização do advogado tributarista. Eu achei perfeito. Nós somos muitas vezes ainda não compreendidos e aceitos pela empresa, né? E aí eu vejo não só por profissionais contadores, mas às vezes até por outros profissionais, mesmo sendo advogados, embora nós não tenhamos uma lei federal que obrigue que o advogado tenha uma expertise, uma pós, uma atualização maior no tema, né? O advogado e o médico, quando eles se formam, eles podem atuar em qualquer área. Nós sabemos disso, por lei federal. Mas eu entendo que o assunto tributário, ele requer uma maior atenção, né? Eu entendo também. Então, assim, eu também trago para a gente amadurecer esse tema, porque eu acho importantíssimo, né? Quando você vê várias empresas que chegaram à falência ou à recuperação judicial por dívidas trabalhistas, ou, perdão, tributárias. Né? E será que não é muito mais fácil, mais barato, mais econômico, até emocionalmente? Já pensou um contribuinte receber aquele papel de dívida? E normalmente já vem até com o crime, né? No papel da dívida do federal. Então, assim, será que não é muito mais até tranquilo ele ter um advogado tributarista na sua banca? Né? Não só um advogado generalista que faça às vezes. Eu acho que se eu fosse hoje uma empresária, eu apostaria também nessa área. E muito obrigada e mais uma vez parabéns, professor Schubert, professor de todos nós. Bom, o planejamento tributário ele está diretamente ligado com a lei, com a legalidade, tá? Então é o espaço dentro da interpretação da lei que o contribuinte encontra para agir licitamente
com uma menor carga tributária. Em um resumo apertado seria isso. Então, quanto mais difícil é o controle da legalidade, mais difícil também vai ser o planejamento. Então, a ideia está diretamente relacionada a isso. E a legislação foi colocada com essas expressões, considera-se, fica vetado, isso, aquilo, outro, no sentido de tentar fechar algumas portas que antes existiam, né? E que certamente outras serão abertas ou surgirão com a interpretação da lei. Mas, professor Segundo, sobre a questão da advocacia tributária, as colocações que você tem. Sim, sim. E sobre também o que falou a Janaína, sem dúvida, Janaína, não só o professor Heleno, mas vários juristas contribuíram com a formação do projeto e depois com o aprimoramento dele. A própria professora Denise, nossa professora aqui do Ceará, é uma das responsáveis pela inclusão de um daqueles princípios bonitos lá que o Dr. Schubert falou, que espero que não fique só no princípio bonito, mas ela foi uma das responsáveis para colocar lá também a necessidade de que o sistema tributário seja moldado à luz de princípios como o da proteção ao meio ambiente. A necessidade de que toda alteração no sistema leve em conta a proteção ao meio ambiente foi fruto do trabalho de gestão de lobby, de pressão dela lá no Congresso Nacional. Então, teve realmente várias pessoas. Quando eu me reportei o professor Brigagão, eu estava falando de conseguir uma alteração específica para atender um setor específico da advocacia, que era o caso da. Sim, 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 pois é. Eles foram responsáveis por essa alteração. Quanto ao planejamento tributário e à advocacia tributária, eu diria que enquanto houver direito tributário, vai haver planejamento tributário. Porque se a lei diz em quais casos você vai pagar, a contrário senso, ela está dizendo em quais você não vai pagar. E é esse o espaço do planejamento tributário. Só não haverá mais planejamento tributário no dia em que se estabelecer tudo que o rei quiser cobrar, na hora que ele quiser cobrar, de que ele quiser cobrar, do jeito que ele quiser cobrar, ele pode. Enquanto não existir uma norma dizendo isso, e seria até contraditório, porque se for passar assim, não precisa de norma, vai ter espaço para planejamento tributário. O que pode acabar, podem acabar alguns dos que existem hoje. Por exemplo, você fabrica um produto e aí depois personaliza. A personalização está sujeita ao ISS ou ao ICMS? Você faz uma camisa, depois bota o nome do jogador. O valor que você cobra para colocar o nome do jogador é ISS. O valor da camisa é ICMS, porque são operações diferentes. Aí você pode colocar um preço maior para um, preço menor para o outro, dependendo das suas conveniências. Esse daí vai acabar, porque o IBS é devido sobre tudo. Mas pode existir espaço para outros planejamentos sobre o que gera crédito, o que não gera. Se isso não gera mais crédito, então agora eu vou começar a ter outro tipo de insumo que me gere crédito. Se eu fizer assim, eu não vou poder. Enfim, vai dar só mais trabalho. As pessoas vão ter. Quem já tinha um planejamento tributário, que ele já tinha descoberto que alguém inventou, que era só copiar e colar e oferecer para outra empresa o planejamento tributário. Ah, um fulano de tal inventou um planejamento tributário bem ali, vou sair oferecendo para as empresas sem nem saber direito como é que era aquele planejamento, só saber que ele viu o outro fazendo e vai copiar. Esse aí vai ter que estudar de novo para poder inventar outros. Mas espaço para eles vai ter sempre. E a advocacia tributária sempre vai ter espaço para ela, enquanto houver direito também, porque sempre haverá conflito. Por mais que seja incontroverso, e nunca vai ser, mas por mais que seja incontroverso a interpretação da lei, ou seja, incontroversa a interpretação da lei, sempre haverá controvérsia quanto ao fato. A venda foi por 10 ou foi por 20? Houve omissão de saída ou não houve? Houve omissão de entrada ou não houve? Enquanto o ser humano for imperfeito e precisar do direito para regular a conduta dele, e mesmo com o direito ele descumprir o que o direito impõe, vai ser necessário ter um advogado tributarista. Ah, o algoritmo vai fazer tudo, mas o algoritmo erra, o algoritmo falha, o advogado tem que ir lá para impugnar os erros do algoritmo, então não vai. Ela vai ter que se reinventar, vai ter que se transformar. E ainda outra coisa, só em relação à tributação do consumo. Um advogado tributarista, aqui no Ceará não existe ainda esse nível de especialidade. Em São Paulo já tem. Em São Paulo você encontra um advogado especialista em imposto de renda. Ele advoga em imposto de renda, nada mais. Para esse advogado especialista em imposto de renda, a reforma tributária aqui não muda nada. Vai ter outra reforma no imposto de renda, estão alterando algumas coisas e tal, mas a do IBS-CBS não muda nada. O sujeito advoga em matéria de IPTU, enfim, de outros tributos, não vai mudar nada também. Só vai mudar isso aqui e mesmo assim vai dar mais trabalho e não menos para a advocacia tributária.
A reforma tributária? Não, porque a reforma tributária, os tributos que estão sendo objeto de repetição do indébito, contribuição do INSS, algumas questões relacionadas a imposto de renda, não vão alcançar esses tributos que estão sendo transformados. E mesmo eles, ICMS, tem alguma tese aí relacionada a ICMS, relacionada a ISS, esses tributos vão ser gradualmente extintos e o que se pagou indevidamente a respeito deles não vai deixar de ser restituído porque eles vão ser extintos e vão ser substituídos por outros. Então, não, em princípio, não é para ter modificação nenhuma. Bom, com relação à advocacia tributária, eu tenho até um texto escrito em que eu abordo esse ponto. Eu acho que o que os advogados podem fazer, uma contribuição valiosíssima para a clareza e segurança jurídica do nosso ordenamento, é evitar teses jurídicas sem fundamento. O que nós vemos hoje é uma expressão que está sendo muito utilizada e às vezes é utilizada com pouco critério, ou talvez até por dificuldade de estabelecer um critério objetivo, a chamada advocacia predatória. Nós não podemos dar um tiro no pé. A advocacia predatória é contra o advogado. Naquele primeiro momento, você pode até achar que vai ganhar algum dinheiro, mas é ilusão. Diz assim, não, eu vou entrar com 500 ações, cada uma com a tese maluca. Quem sabe uma dá certo, eu ganho alguma coisa. Não podemos pensar assim. Esse pensamento não é positivo, não é saudável. Não aí volta uma colocação que o professor segundo fez. Só penso em mim nesse momento e eu consigo meu termo de acordo e paro de pagar as outras pessoas que tomem cada um o seu rumo. Não pode ser desse jeito. Nós temos que ter um pensamento coletivo, um pensamento público, um pensamento de ordem geral. Esse pensamento de ordem geral é que vai nos dar paz e a tranquilidade suficiente para a gente continuar caminhando. Se cada um atirar para o seu lado do seu jeito, a gente vai ficar numa terra sem lei, numa bagunça, não é? Exatamente. E aí depois a gente vai reclamar da justiça. Ora, qual é uma constatação que nós temos? Uma constatação objetiva. Existe uma súmula do Supremo que tem mais de 60 anos que diz: o poder público não pode apreender mercadoria como forma coercitiva na cobrança de tributos. Como o poder público continua fazendo, a apreensão de mercadoria caiu numa categoria de que é só pedir que o juiz dá a liminar, porque ficou muito comum isso acontecer e o abuso é muito comum. Em alguns casos, a apreensão da mercadoria é válida e até necessária para se evitar o ilícito, mas são poucos os casos específicos. Mas na grande maioria deles, o poder público age de maneira indevida. Isso fez com que ficasse muito, vamos chamar assim, banalizada essa questão. O advogado está fazendo a mesma coisa, fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí o juiz para de acreditar no advogado, para de acreditar na tese, para de dar efetividade à garantia legal do cidadão contribuinte. Então, nós não podemos banalizar isso, nós não podemos ficar jogando o direito fora. Nós temos que ter mais critério na avaliação das situações e defender aquilo que a gente, pelo menos, conhece e constrói, sabe que aquilo ali tem sentido, tem fundamento nos princípios jurídicos. Essa já vai ser, Janaína, uma grande contribuição que a advocacia tributária pode dar para ela própria. Deixar de dar tiro no pé, o que está cada dia maior o número de profissionais que têm feito isso. Tá? Então, nós temos que pensar não só no nosso próprio umbigo, nós temos que pensar no todo, nós temos que pensar no funcionamento do sistema. E é pensando dessa maneira que nós podemos contribuir para que ele funcione melhor. Tá? Bom, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? O nosso tema começou a diversificar, a gente começou a falar de outras coisas, né? Mas é sempre muito positivo isso, né? A gente alargar o debate e tentar enxergar todas as decorrências e as variantes que esse debate pode nos levar. Bom, na falta de uma colocação, eu encerro aqui a nossa reunião de hoje, renovando o convite a todos vocês para que nos apresente algum tema relevante para a nossa discussão nos encontros futuros.
Esse tema será analisado e avaliado com toda atenção e carinho, para que a gente possa encontrar sempre uma motivação para estar nos reunindo e trazendo algo de útil e valioso para o nosso dia a dia profissional, tá? Agradeço a todos vocês, um ótimo dia.